Sobre as vacinas, é, é importante deixar claro que as vacinas, elas são muito úteis, talvez a maior criação da humanidade, porque elas fizeram coisas incríveis. Uma A primeira delas é aumentou a expectativa de vida da sociedade, protegeu contra diversos vírus e bactérias nocivas à saúde humana. Então, é importante a gente deixar claro o poder da vacina, né? É, evitou milhões, centenas de milhões de mortes e centenas de milhões de pessoas doentes que poderiam ficar com sequelas de algum vírus ou alguma infecção bacteriana ou alguma infecção viral. Então, eu acho justo dizer que as vacinas são uma das maiores criações da humanidade, sem dúvida nenhuma. Principalmente as vacinas contra as bactérias, né? Porque a maioria delas é feita para proteger contra vírus e bactérias. Mas, em especial, a vacina contra bactérias chama mais atenção, porque a gente tem milhares e centenas de milhares não centenas de milhares, mas muitas bactérias que podem causar doenças, sabe? E quando o Alexander Fleming descobre sobre a penicilina, a gente acaba tendo uma explosão sobre essa resistência bacteriana, porque o antibiótico nada mais foi do que uma peneira, certo? Uma peneira. Você não está protegendo quem não pegou a bactéria, você está tentando, quer dizer, curando uma pessoa que já está infectada. E isso é interessante dizer, porque a vacina, ela é um tampão, ela é um buraco ali, entendeu? Ela é a tampa que fecha o buraco. E os antibióticos são uma peneira, certo? Fecha uma parte, mas ainda deixa passar alguns. E esse alguns acaba criando essa resistência bacteriana, porque esses que passam é como se estivesse fazendo desculpa, uma seleção, sabe? Selecionando os mais fortes que aguentar. É uma espécie de seleção natural feita pelas bactérias, porque você que a pessoa vai tomar, vai todo mundo tomar quando pegar qualquer bactéria e vai acabar tomando antibiótico, e aí vai matar as mais fracas e vai deixar as mais fortes. E essas mais fortes vão ficando cada vez mais fortes, cada vez mais fortes, cada vez mais fortes. Esse é o problema dos antibióticos, né? E a vacina é diferente, a vacina ela previne, ela protege antes que você tenha. Esse é o interessante da vacina, entendeu? Então acho que muito mais do que. Nada contra os antibióticos, claro, tem esse problema, mas também salvaram milhões de vidas. Mas é óbvio que o investimento deveria ser muito mais focado em vacinas, certo? Não só de bactérias, né, de vírus também, mas a gente passou por uma pandemia da Covid, etc. E eu acho que isso, então, é um mercado que só tende a aumentar, certo? E eu fico de olho mais nas vacinas contra bactérias, porque tá tendo essa coisa de resistência bacteriana, etc., superbactérias, é importante ficar de olho nisso. Lembrando que nem toda bactéria causa doença, algumas causam. E essas que causam que dão problema, porque algumas vão morrendo e vão acabar fazendo uma resistência, uma filtragem, filtrando deixando aquela bactéria mais forte, sabe? Cada vez mais forte, porque ela vai cada vez mais desenvolvendo mecanismos da célula dela, né? No metabolismo dela, para se proteger, se evadir de antibióticos, sistema imunológico, etc. Então, acho que é um tópico interessante a gente abordar sobre as vacinas contra as bactérias, porque é talvez a melhor arma contra essa situação de resistência bacteriana, etc, etc. Então, que a vacina, ela é fenomenal, ela extinguiu o vírus da varíola, né? A vacina, o único vírus que a humanidade conseguiu extinguir foi por causa das vacinas. Então, as vacinas, elas são sensacionais, e eu acho que é a principal arma contra a resistência bacteriana pra, é as vacinas, entendeu? Para tentar parar esse problema. Claro que tem outros mecanismos, bacteriófagos, enzimas, peptídeos, etc., etc., sempre tentando deixar a bactéria mais vulnerável para poder agir, o antibiótico conseguir agir dentro. Mas eu não acho que isso seja uma boa opção a longo prazo. Eu acho que a longo prazo a melhor escolha é sim as vacinas e parece ser mais racional, né? A gente criou uma seleção natural quando criou o antibiótico. Quando se descobriu o antibiótico, a gente criou a seleção natural. Deixamos só bactérias que, de certa forma, são mais fortes e deixam as mais fracas morrer. Então acabou ficando as mais fortes e essas mais fortes acabaram desenvolvendo mecanismos de evasão contra esses fármacos, né? Esses antibióticos. E é importante a gente notar isso, porque de certa forma a gente acabou fortalecendo mais as bactérias com os antibióticos, porque fizemos essa filtragem e eles acabaram criando mecanismos de evasão desses fármacos e agora temos superbactérias. É isso. Que não vai ter mais medicamento nem antibiótico possível para parar eles. Porque foi isso. Deixamos tudo descontrolado, deixamos os antibióticos descontrolados. Então, acho que o governo, as entidades, etc., e as empresas farmacêuticas deveriam investir mais nesse setor de vacinas. É claro que vacina já é muito famoso, vacina contra vírus, mas também vacina contra bactérias. E eu acho que é a frente principal de combate contra a resistência desses micro-organismos, dessas bactérias, certo? Então é isso.